4. O texto vai estar projetado para quem estiver sem a Bíblia ou quiser acompanhar pela telona. Segunda carta que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 18. Bem? Diz assim o texto das Sagradas Escrituras: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra. Esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus desejos próprios. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos. Faça a obra de um evangelista. Cumpra plenamente o seu ministério. Eu já estou sendo derramado por uma oferta de libação. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previna-se contra ele, porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram. Que isso não me seja cobrado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele seja glória para todos sempre. Amém. Oramos a Ti nesta noite, Pai, agradecidos pelo Teu grande amor, agradecidos pela Tua bondade, admirando, adorando a Ti pelo Teu poder, pela Tua grandeza, pelas Tuas maravilhas, porque Tu és um Deus pessoal e não um Deus impessoal. Tu és um Deus que fala conosco, Tu és um Deus que conhece as nossas dificuldades, Tu és um Deus que conhece as nossas falhas e fraquezas, e Tu sabes onde está a nossa necessidade, Senhor. Essa noite nós queremos aprender com o Teu servo, o apóstolo Paulo, recebemos conselhos que ele nos transmitiu, e utilizando esses ensinamentos na nossa vida, Pai, para que nós possamos ter bom êxito, para que nós possamos, ó Pai, em tudo ir bem, e ter uma vida assim, uma vida que agrade a Ti. Esse é o meu desejo, orando por cada um aqui, por cada uma das famílias, por cada um dos lares, por cada uma das vidas, Pai.
que tu tens trazido aqui nesta noite, para ouvir o teu recado, a tua palavra, Pai, e para te adorar. Nessa noite eu possa ser um instrumento útil, Pai, que eu não venha atrapalhar a tua obra, mas eu possa ser um canal de bênçãos e falar tudo aquilo que tu deseja falar ao teu povo, Senhor. Oramos repreendendo todo e qualquer mal, toda e qualquer influência, seja externa ou interna, que possa nos atrapalhar de ouvir a tua voz, e que possamos estar com os nossos corações abertos para receber e pôr em prática a tua palavra. Nós oramos pedindo a companhia do teu Espírito Santo em cada momento dessa reunião solene. Nós pedimos a presença tua neste lugar, que é o que nós mais precisamos, da tua presença entre nós, Pai. Se conosco, nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nesse capítulo que nós lemos, as palavras do apóstolo Paulo, talvez as últimas palavras que ele transmitiu antes da sua morte. Os irmãos sabem, eu estava falando aqui de manhã para os alunos do Instituto Bíblico, que o apóstolo Paulo, no Novo Testamento, é a pessoa mais importante depois de Jesus Cristo. É o homem mais usado no Novo Testamento, escreveu praticamente mais da metade do Novo Testamento, dos 27 livros do Novo Testamento, ele escreveu 14. Ele fez 3 viagens missionárias, e nessas 3 viagens missionárias, ele praticamente alcançou o mundo todo daquela época com a pregação do Evangelho. E aqui nesse capítulo 4 da segunda carta que ele escreveu a Timóteo, ele está escrevendo essa carta de dentro de uma prisão. Era mais ou menos por volta do ano 64 da nossa era cristã, e Paulo está preso. Somando todos os períodos que ele passou preso, deu mais ou menos 6 anos de prisão. E nesses 6 anos de prisão, ele teve bastante tempo para escrever essas 14 cartas que compõem a metade do nosso Novo Testamento que nós temos nas mãos hoje. Graças a esses 6 anos de prisão na vida de Paulo, ele escreveu essas cartas, e através dessas cartas nós temos uma ideia clara da obra de Cristo. Sem Paulo nós não compreenderíamos a obra de Cristo. Para que Cristo veio ao mundo, o que ele fez, a sua morte, a sua ressurreição, foi a Paulo que Deus deu essa revelação, fazendo diferença entre a lei e a graça. Nós só compreendemos o que é a lei e a sua diferença para a graça através das revelações e dos ensinamentos do apóstolo Paulo. Ele descobriu que hoje nós somos salvos não pela lei, não pela guarda dos mandamentos, das ordenanças, das regras, dos preceitos do Antigo Testamento. Paulo compreendeu que nós somos salvos pela graça. Em Efésios 2, 8, 9 ele escreveu: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, não vem de obras para que ninguém se glorie. É pela graça sois salvos por meio da fé. Graças à vida do apóstolo Paulo, que se dedicou de uma maneira total ao Senhor, nós podemos dizer que ele gastou-se, desgastou-se totalmente na obra do Senhor. E aqui, nesse episódio em que ele escreve uma carta para o seu jovem discípulo, ele estava já prestes a ser sacrificado, a ser morto, e ele seria decapitado em Roma, onde ele estava preso. E sabendo que o seu fim estava próximo, ele escreve essa carta ao seu discípulo, falando daquilo que ele sentia. Ele abre o seu coração aqui para o seu discípulo, e ao mesmo tempo ele transmite conselhos que são úteis a nós e que eu gostaria de falar nessa noite. O tema da mensagem é conselhos de um velho ancião que andou a vida toda com Deus para as nossas vidas. Você gostaria de receber conselhos de um homem de Deus, uma pessoa que esteve face a face com Jesus Cristo, que desgastou a sua vida no Evangelho, que pregou o Evangelho em todas as partes do mundo, teve experiências tanto com Deus, que ele chegou até o 3º céu. Ele relata essas experiências que ele teve.
Ninguém mais do que o apóstolo Paulo teve experiências espirituais tão profundas. É um homem de vida com Deus. E ele tem nesta noite pelo menos 7 conselhos a nos transmitir. Ouça bem. Primeiro conselho que o apóstolo Paulo nos dá é: pense de forma correta. Lá na carta que ele escreveu à igreja dos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, ele diz assim: olha, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso esteja o seu pensamento. Pense nas coisas boas, não se prenda ao passado. Ele ainda escreveu assim: olha, se há uma coisa que eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para as coisas que estão diante de mim, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Nós temos que pensar de uma forma clara, queridos. Se nós estamos pensando no passado, por que eu fiz aquilo, ou por que eu deixei de fazer aquilo, por que eu não fiz aquele outro, ou por que aconteceu aquilo comigo, ou por que não aconteceu assim, ou porque eu perdi aquilo, ou porque eu deixei de ganhar aquilo, nós não vivemos o presente. E Paulo aqui, ele está dando uma lição tremenda para nós. Ele está vivendo um presente momento, dentro de uma masmorra, dentro de uma cadeia, dentro de uma prisão, e detalhe, sem nada ter feito para isso. Ele simplesmente tinha pregado o Evangelho, e era proibidíssimo pregar o Evangelho naqueles dias. E detalhe, ele estava abandonado, porque os cristãos daqueles dias estavam com medo que acontecesse o mesmo com eles. Vocês sabem que por volta do ano, metade do ano 60, entre o ano 60 e 70, depois da era de Cristo, houve incêndio em Roma. Com certeza foi Nero César, o próprio Nero César, que era pirado, ele incendiou Roma, só que ele botou a culpa dos cristãos. E os cristãos nesses dias estavam como que com medo, se escondendo. Eles não estavam aparecendo. Depois daquele avivamento que houve em Éfeso, onde as pessoas queimavam seus ídolos na fogueira, desfaziam das suas imagens, houve uma tremenda perseguição à igreja de Cristo. E os cristãos parece que ficaram com medo. E nesse medo, Paulo foi esquecido dentro da cadeia. E ele está aqui abrindo o seu coração para o jovem Timóteo, dizendo assim: olha, todos me abandonaram, Timóteo. Na minha primeira defesa, no meu primeiro tribunal, no meu primeiro julgamento, ninguém apareceu para me defender, ninguém apareceu para me apoiar. Eu me vi só, Timóteo. Olha, Timóteo, aqui dentro dessa prisão, dessa cadeia, está frio. Pede para o meu amigo Demas vir ter comigo depressa. Ele vai trazer a minha capa de frio, porque eu sinto frio. E o detalhe que mais me impressionou quando eu estava lendo essa tarde esse capítulo, é que Paulo, sabendo que estava para morrer, sabendo que o seu final estava próximo, além de pedir a capa para que ele se protegesse do frio, dentro daquela masmorra úmida, ele pede para o seu jovem discípulo Timóteo enviar até ele os seus livros, principalmente os seus pergaminhos, através de Deus. Paulo está ainda se preocupado em estudar. Ele está querendo estudar, ele está querendo ler, ele está querendo estudar, meditar na palavra, nos livros proféticos, que era o que havia ali naqueles pergaminhos. Ele diz: traga os meus livros. Ele estava no fim da vida. Então olha só o conselho que Paulo está nos transmitindo através do seu ato. Se todos te abandonarem, se você se ver sozinho, se você se ver esquecido, depois de ter feito tanto para tantas pessoas, não se preocupe, não fique se sentindo doído, não, é dolorido isso, mas não fique curtindo essa mágoa. Pense nas coisas que você ainda tem a fazer. Pense não naqueles que te abandonaram, mas pense que você ainda tem pessoas próximas do seu lado. Ele sabia que podia contar com Timóteo, ele sabia que podia contar com Demas. Ele estava decepcionado por causa de algumas pessoas que o abandonaram, mas ele sabia que ao seu lado ele ainda tinha algumas pessoas fiéis. O que é mais importante, ele sabia que o Senhor Jesus estava com ele. Ele disse assim: olha, eu já estou sendo derramado como uma oferta sobre o sacrifício.
Está próximo o tempo da minha partida, mas eu vou com a certeza que eu combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, e agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Eu creio que se fosse colocada uma escritura na lápide do túmulo de Paulo, seria essa daqui. Aquilo que seria um resumo da sua vida, aquilo que seria uma síntese de tudo que foi a vida do apóstolo Paulo. Eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé, agora me está reservada a coroa da justiça. Se você fosse partir hoje, com qual frase você gostaria de ser lembrado? Qual seria o legado que você deixaria para as futuras gerações? O que você gostaria de transmitir? Paulo deixou esse lindo epitáfio: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora eu tenho uma coroa de justiça reservada para mim. Paulo tinha certeza de uma coisa: que a missão a qual Deus o destinou nessa vida estava plenamente cumprida. Ele sabia que ele estava prestes a morrer, mas ele iria partir com uma certeza do seu dever cumprido. Se você soubesse que você tem mais alguns dias de vida, você estaria hoje satisfeito e pensando assim: bom, o que Deus me destinou a fazer neste mundo, esta vida eu fiz. Ou você seria aquela pessoa que iria se lamentar e dizer: eu passei tanto tempo, tantos dias da minha vida me lamentando, me prendendo ao passado, os dias, os anos da minha vida se passaram e eu não fiz aquilo que era para me fazer nessa vida, nesse mundo. Paulo foi tanto o homem que mais trabalhou no Novo Testamento depois do Senhor Jesus Cristo, como o homem que mais sofreu. Mas ele não deixava essas coisas pararem na sua carreira. Ele continuava combatendo. Ele sabia que ele tinha que matar não um, mas dois, não sei quantos leões por dia, mas a cada dia era uma luta, a cada dia era um combate, a cada dia era um novo desafio. E Paulo foi cumprindo um desafio após outro, vencendo um obstáculo após outro, e agora, como se ele terminasse aquela corrida de obstáculos, ele olha para trás, não para se lamentar do passado, não só para pensar naquilo que deixou de fazer ou fez, mas ele olha contemplando a carreira que estava completa, contemplando a obra que estava realizada, e agora ele podia com certeza aguardar tranquilamente o tempo da partida dele. Mas ele quer continuar trabalhando, ele quer continuar estudando, ele não quer parar, ele quer avançar. O lema de Paulo sempre foi: eu prossigo para o alvo, eu sigo em frente, eu vou em frente, eu não olho para trás. O meu alvo é Cristo, o meu alvo é chegar à perfeição, o meu alvo, o meu objetivo é não parar, e nada vai me parar, nada vai me barrar, nada vai me deter. Você pode dizer que assim é a sua vida, como a do apóstolo Paulo? Estamos aprendendo com ele. E para isso ele nos dá algumas lições. Ele fala assim: olha, se você quer viver como eu vivi, se você quer ter sucesso, bom êxito, se você quer completar a sua carreira, não fique parado no tempo, não olhe para trás, não fique se lamentando preso ao passado, mas siga em frente, vá em frente, prossiga para o alvo. E outro, veja como você está utilizando o seu tempo. O conselho que ele deu aqui ao seu jovem discípulo Timóteo foi: Timóteo, olha, pregue a palavra, Timóteo, ensina, repreende, exorte, pregue a palavra, a tempo e fora de tempo. Tem um outro texto aqui que eu gostaria de ler com vocês. O conselho que ele deu à igreja de Colossos, aos crentes em Colossenses, Colossenses capítulo 4, versículos 2 ao 6. Olha, preste atenção, aqui nós temos outros conselhos que ele nos dá.
Colossenses 4, 2 a 6 diz assim, ó, dediquem-se à oração, estejam alertas, sejam agradecidos, ao mesmo tempo orem por nós para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazer. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. Em outra tradução está: venham fazer o seu tempo render, remindo o tempo, pois os dias são maus. Utilize o seu tempo como se fossem joias raras, preciosas que Deus te dá para você usar. Não perca o tempo com bobagens, com coisas que não valem a pena, com coisas que não edificam, com coisas que não vão trazer proveito. Como você tem utilizado as 24 horas que Deus te dá a cada dia? Às vezes nós utilizamos mal o nosso tempo, quando nós vemos o dia foi embora, e nós não fizemos aquilo que é útil, nós não fizemos aquilo que é proveitoso, nós não fomos sábios remindo o nosso tempo, sabendo que a volta de Cristo está próxima, sabendo que a nossa partida pode estar próxima, sabendo que nós temos pouco tempo para aproveitar e utilizar da melhor forma para o Senhor. Na segunda carta, ou melhor, na primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 58, ele diz assim, olha, sejam firmes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor o vosso trabalho tem uma recompensa. Paulo sabia que a obra do Senhor, aquilo que nós fazemos para Deus, sempre tem uma recompensa. E ele sabia que até mesmo o trabalho que às vezes nós pensamos que estamos fazendo para o homem, nós estamos na verdade fazendo para Deus. Paulo dá conselho aos filhos, Paulo dá conselho aos pais, Paulo dá conselho aos servos, aos empregados, até mesmo aos empregados no setor profissional. Paulo aconselha para que façam o seu trabalho com a melhor dedicação possível, como se estivesse fazendo para Deus e não para os homens. Porque até mesmo quando você está trabalhando numa fábrica, num escritório, numa loja, se você fizer o melhor do seu trabalho como se você estivesse fazendo para Deus, Deus vai ser glorificado. As pessoas que sabem que você